cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos mais uma vez a se colocarem em pés, por gentileza, para fazermos a leitura da palavra de Deus. No Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo de número 8 apenas. Evangelho escrito por João, capítulo 15, e o verso é o de número 8. Os irmãos encontraram? Amém? Apenas a parte final do texto diz assim: e assim serão meus discípulos. E assim serão meus discípulos. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus, você tem liberdade para glorificar a Deus, porque nós estamos na casa de Deus e o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Amados irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para o nosso coração e sinto que até propícia aos irmãos que estarão passando pelas águas batismais no dia 12, no domingo. O Senhor me deu a inspiração de falar sobre uma palavrinha contida no versículo 8 do capítulo 15 de João. Nós lemos o texto e está escrito: e assim serão meus discípulos. E essa palavra discípulo ficou queimando no meu coração, e eu quero hoje falar, subjugado ao tema, verdades sobre um discípulo de Jesus. A gente sabe que discípulo é alguém que reproduz a vida do seu mestre. Discípulo é alguém que copia a maneira de viver, o estilo de vida do seu mestre. A Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 26, que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque quem olhava para eles, enxergava neles a pessoa de Jesus. Então, discípulo é alguém que consegue ser uma autoimagem, um autorretrato do seu mestre. Isso é ser discípulo. E a Bíblia mostra-nos que Jesus nos chamou para sermos discípulos e também para fazermos discípulos. Ainda hoje eu postei uma frase nas redes sociais dizendo que Jesus não nos chamou para fazer apelo, mas para fazer discípulos. Às vezes a gente pensa que o fato de alguém se decidir por Jesus é o que basta. Mas Jesus não deu essa ordem para nós. Ele não deu a ordem para nós nos limitarmos e nos contentarmos com alguém que ergue as suas mãos e confessa o nome dele. Mas Jesus disse em Mateus 28, versículo 19 e 20, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus não é para nós fazermos apenas um apelo, mas é para nós fazermos discípulos e sermos discípulos, porque discípulo é alguém que copia a vida do seu mestre, do seu Senhor. Mais uma verdade que eu gostaria de dizer é que todo discípulo é crente. Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo.
Então não se contente em ser crente apenas, porque crente até o diabo é. O diabo crê em Deus. O diabo crê na existência de Deus. Mas crer não me torna alguém como Deus é, como Jesus é. Mas se eu decidir ser um discípulo de Cristo, eu tenho que seguir os seus passos. Aí eu vou me tornar igual a Ele, aleluia. Vão olhar para mim e vão enxergar a vida do meu Senhor. E isso, amados irmãos, é a dinâmica de Deus. Deus é espírito. Deus é invisível. E Jesus é a imagem invisível do Deus que é invisível. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. Só que Jesus cumpriu o plano dele aqui na encarnação. Jesus entregou a vida na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E hoje nós somos a imagem invisível de Jesus quando nós fazemos as obras que Ele fez. Aleluias! Então essa é a dinâmica de Deus. Deus é visto em Cristo. Cristo é visto em nós. E a gente sabe que no mundo natural, aqui no mundo dos homens, no nosso mundo, tem regras e exceções. Por exemplo, eu tenho uma filha, ela está aqui, que se parece muito comigo. Se você olhar para ela, você vai falar, ela é a cara do Geraldo. Ela é bonita igual o Geraldo. Ela é bonita, né? Ela é bonita, deixa o Geraldo. A outra, se você olhar para ela, você vai falar, ela é a cara da Nádia. E se eu andar com ela na rua, pode ser que alguém até fale, olha, não é sua filha, porque é branquinha, tem as características diferentes da sua. Mas alguma coisa eles herdam da gente. Mas, como eu disse, tem regras e exceções. Então, não é uma regra que os nossos filhos serão a nossa cara. Isso aqui, no nosso mundo natural. Mas no mundo espiritual, o filho é a cara do Pai. É por isso que eu quero falar nessa noite sobre ser discípulo. Não adianta falar, eu vou na igreja, eu leio Bíblia, eu vou na ceia uma vez por mês. Se não tem atitude, se não parece com Jesus, não é filho. Porque no mundo espiritual, o filho é a cara do Pai. Se tem cara de Jesus, é de Jesus. Agora, com perdão da palavra, se tem cara de demônio, irmão, não é filho de Deus. Se é brigão, se é derrubada, se é perigoso, se não tem comportamento de cristão, não é filho, não se engane. O filho no reino de Deus parece com o Pai. Eu furtava, eu não furto mais. Eu pecava, eu não peco mais. Eu fazia isso, fazia aquilo, eu não faço mais, porque hoje o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia! A minha vida é transformada para a glória de Deus. Então nós devemos ser discípulos, porque o discípulo é aquele que segue as pisadas do seu mestre, do seu Senhor. E a primeira verdade que eu quero falar nessa noite é que todo discípulo carrega uma cruz. Todo discípulo carrega uma cruz. Mateus 16:24. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então todo discípulo carrega uma cruz. É por isso que você tem problema, é por isso que eu tenho problema,
E a gente vem para Jesus e pensa, agora tudo vai ser resolvido. E não é resolvido. O grande problema é resolvido. Você era inimigo de Deus, mas agora você tem paz com Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Ah, meu irmão, aleluia. João 1:12, eu dizia para os alunos ontem na escola teológica, é o versículo da Bíblia que traz o maior presente para nós, irmãos. A gente pensa que presente de Deus é ser salvo, é escapar do inferno, isso é maravilhoso. Mas além disso, João 1:12 diz que Deus deu àqueles que crerem nele o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não apenas escapei de uma condenação, mas agora eu sou filho de Deus. Aleluia! Deus é o nosso Pai, é por isso que eu te olho e te chamo de meu irmão, minha irmã, porque nós temos um Pai celestial, o Deus criador de todo o universo. Aleluia! Todo discípulo carrega uma cruz, mas apesar de sermos filhos de Deus, nós estamos neste mundo. E o nosso Senhor falou uma coisa aos discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Deixa eu ver. Então essa palavra aqui, Jesus falou para você e falou para mim. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Jesus falou isso para os discípulos. Então, se você tem aflição, é sinal que você é discípulo. Se você tem problema, se você carrega uma cruz, é sinal que você é discípulo. Os nossos problemas serão todos resolvidos um dia. Sabe quando? Quando a trombeta soar, a igreja subir e nós entrarmos nas bodas do Cordeiro. Aí, irmão, aí acabou todo o problema. Aí, como diz as Escrituras, toda lágrima será enxugada. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós passaremos por aflições. Atos capítulo 14, versículo 22 diz a Bíblia: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações, mas em cada uma delas o Senhor estará com você. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai pelejar as tuas pelejas e a vitória vai ser nossa. Aleluia. Nós servimos a um Deus que não nos poupa da cova, mas Ele nos livra na cova. Ele não nos poupa da fornalha, mas lá na fornalha Ele entra comigo, entra com você e Ele dá livramento. Louvado seja o nome de Jesus. Você crê nesse Deus e pode glorificar o nome dEle? Tribulação não é sinal de derrota, crente. Tribulação é evidência de salvação. Ah, pastora, mas eu fico vendo a vida daquele fulano e tudo para ele dá certo, ele tem dinheiro, ele passa a perna em todo mundo e não acontece nada com ele. Você acha que ele está na vantagem? Você acha que ele está na vantagem, irmão? Sabe quem está na vantagem? O irmão que está passando pela prova, mas ele não tira a cruz das costas, ele vem para a igreja dando glória a Deus. Aleluia, ele disse: eu vou seguir Jesus e eu vou carregar essa cruz até trocar ela, como diz a Escritura, como diz o apóstolo Pedro, por uma coroa que nunca perde o seu brilho. Um dia nós vamos trocar essa cruz por uma coroa que nunca perde o seu brilho. Agora, se você quiser chegar no céu sem cruz, você não vai ter o que trocar. E até me faz lembrar a história, ou uma ilustração de uma irmã que ela estava passando por uma prova muito grande. E Deus deu um sonho para ela. Ela sonhou que ela chegava num lugar
e ela via cruzes, várias cruzes. E ela disse que ela viu uma cruz muito bonita de ouro, toda cravejada de pedras preciosas. E ela falou: já que eu tenho que carregar uma cruz, eu vou pegar aquela ali. E ela foi tentar pegar aquela cruz, a cruz brilhava. E quando ela colocou, encostou-se no ombro e foi tentar erguer, era pesada demais, muito pesada. Aí ela olhou para o lado, viu uma outra cruz que era florida, parecia um buquê de rosas, de tanta flor que tinha naquela cruz. E ela falou: nossa, que cheiro gostoso, que imagem bonita, eu vou pegar essa cruz para mim. Na hora que ela colocou no ombro e foi levantar, os espinhos começaram a fincar nos ombros dela. E ela falou assim: eu não tenho condição, eu não consigo carregar essa cruz. Aí ela viu uma cruzinha meio feinha, de madeira, não tinha nada de atrativo. Ela chegou, colocou o ombro naquela cruz, até que ficou confortável. Quando ela foi erguer, ela viu escrito o nome dela. Ela conseguiu levantar com aquela cruz e caminhar com ela, e o Espírito Santo falou: eu te dei uma cruz, não tente trocar a tua cruz. Às vezes você olha para aquela cruz bonita, cravejada de pedra preciosa, pensa: essa vida é uma vida tranquila, mas quando você tentar carregar aquela cruz, você não consegue. Deus dá para cada um aquilo que a gente suporta, igreja. Aleluia. Então carrega a tua cruz, porque a graça de Jesus te basta, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não deixa essa cruz. Pode ser difícil a caminhada, mas no final você vai trocá-la por uma coroa cujo brilho nunca pode se apagar. Uma vez eu li uma frase, até anotei aqui, que diz assim: não liberte o camelo do peso da sua corcova. Não liberte o camelo do peso, porque é um peso, aquele cupim que ele tem nas costas é um peso. Então não liberte o camelo daquele peso. Sabe por quê? Porque se você tirar aquele cupim das costas do camelo, ele deixa de ser camelo. E não é porque ele deixa de ser camelo que ele é um cavalo. Você está entendendo? Se você deixar a sua cruz, você vai ser tudo menos um cristão, porque a cruz é a marca do cristão. Todo cristão carrega uma cruz, todo discípulo de Jesus carrega uma cruz. Então, se você tem luta, meu irmão, dá glória a Deus nessa noite, porque aquele que disse: tereis aflições, também disse: eu venci o mundo, e eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Segunda verdade sobre um discípulo de Jesus: todo discípulo de Jesus é frutífero. Todo discípulo de Jesus é frutífero. Ainda em João 15, versículo 16, mais um texto lindo: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Aleluia! Jesus te chamou para frutificar. Ainda no versículo 8, que nós lemos apenas a parte final, diz assim o texto: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Jesus te chamou para dar muito fruto. Aleluia! Glórias a Deus. Ele nos nomeou, Ele nos capacitou a frutificar, igreja. Discípulo de Jesus é frutífero. Se ele está no monte, ele é frutífero. Se ele vai para o vale, ele é frutífero. Quantos testemunhos nós ouvimos já dos pastores, do nosso pastor, que é levado às vezes para um lugar, é plantado numa igreja que a situação é precária, o trabalho é dificultoso, mas onde está o servo do Senhor? Onde está o discípulo de Jesus? Floresce, aleluia, dá fruto, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. José, amados irmãos, onde ele era colocado, ele dava fruto.
Aleluia, ele deu fruto na casa de Potifar, ele deu fruto na prisão. Irmão, isso é coisa de crente, é coisa de discípulo de Jesus. O camarada vai preso e daqui a pouco o carcereiro, o chefe, né, da prisão fala para ele: olha, a chave está na tua mão. Você agora é o governador da prisão. E olha que interessante, ele governou na casa de Potifar, ele governou na prisão, e governar o reino foi apenas uma consequência daquilo que Deus já tinha colocado na vida dele. Aleluia, Deus havia chamado José para governar, e onde ele foi plantado, ele deu fruto, ele governou, e o nome do Senhor foi glorificado. Talvez você não esteja hoje na condição que você queria, talvez você não esteja fazendo do jeito que você queria, mas eu quero te dar uma palavra de Deus. Você pode frutificar aí mesmo, onde Deus te colocou. Ele vai te dar graça, e você vai frutificar, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, você pode ser o melhor diácono em nome de Jesus. Você pode ser o melhor presbítero em nome de Jesus. Você pode ser a melhor professora de escola dominical em nome de Jesus. Se Jesus te colocou aí, vai frutificar. Agora só tem uma coisa que para nós não existe: inatividade. Inatividade não é uma prerrogativa nossa. Inatividade não é uma opção nossa. Discípulo de Jesus é produtivo. Nós falamos do exemplo de José na prisão, mas a gente podia falar de Paulo na prisão. Paulo na prisão produziu cartas, epístolas, ensino. Paulo na prisão evangelizou toda a guarda pretoriana, toda a guarda de elite do imperador. Irmão, era revezamento dos guardas para guardarem a vida de Paulo. E eu até brinco que entrava lá incrédulo e já saía crente, porque Paulo evangelizou a guarda pretoriana. É um perigo ficar perto de um discípulo de Jesus, irmão, porque ele dá fruto onde ele estiver. Eu já vi irmão, pastor, ganhando alma para Jesus em velório. Eu já vi irmão fazendo apelo e ganhando alma para Jesus em velório, irmãos. Em velório, está chorando, mas está falando de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, porque onde você está, você vai dar fruto para a glória de Deus. Aleluia. Vou falar uma coisa forte aqui. É pecado negarmos produtividade. É pecado negarmos produtividade. E eu vou te dar uma base bíblica, Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. O que aconteceu com aquele que enterrou o talento? Ele foi repreendido. Servo mau. Ele foi repreendido e a ordem é: lança ele nas trevas exteriores. Então é pecado nós negarmos a produtividade. Se Jesus ele colocou algo na tua vida, deixa ele te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Deixa a graça de Deus se manifestar através da tua vida. Deixa Deus te usar. Eu me lembro quando eu tive a experiência de dirigir por um tempo a congregação de São Geraldo, né, ou no São Geraldo, porque não é dele, é de Jesus. E eu me lembro que domingo de manhã, eu e o irmão Ditinho orávamos, e a gente, sempre ele me convidava, falava: pastor, vamos fazer visita? Era um parceirão que Deus deu. E vamos. E a gente sempre passava pela linha do trem, que fica na parte de trás lá do bairro, nos fundos da congregação. E vira e mexe, irmão, tinha um lá querendo tirar a vida. Uma hora bebia, deitava na linha, ficava lá deitado, atravessado na linha do trem. Outra hora era um que estava confuso, sentado na linha do trem, esperando o trem passar. E eu me lembro que até nesses momentos, a gente passando ali, quantas vidas, irmãos, nós fomos usados por Deus para livrar da boca do leão. Eu me lembro de bêbado deitado na linha, pastor, já quase ali, né, dormindo, e a gente acordar, o irmão de Tim dá uns timbos, falar: levanta, rapaz.
e a gente evangelizar aquela pessoa entregar a vida para Jesus e esquecer dessa ideia de tirar a própria vida. Onde o discípulo de Jesus chega, onde ele passa, irmão, ele dá fruto para a glória de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Terceira verdade sobre um discípulo de Jesus é que todo discípulo de Jesus pratica a generosidade. João capítulo 6, versículo 11, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. E especificamente o versículo 11 diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E o que aconteceu? Multiplicou. O lanche que um menino tinha levado, a marmitinha do menino com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças, aproximadamente 20.000 pessoas. O segredo é a generosidade. O menino ofertou aquilo que ele tinha, era tudo que ele tinha. Ele tinha um lanche, então eu vou dar um lanche. Jesus tomou nas mãos, nas suas mãos, nas mãos mais poderosas do universo, ele deu graças, aleluia, e ele repartiu. Pela lógica, a partir do momento que você parte algo no meio, aquilo ali deixou de ser algo completo. Aquilo ali foi quebrado, foi fragmentado, e fragmentado não é o inteiro. O quebrado não vale a mesma coisa que o inteiro. Então, se eu pegar o que eu tenho e repartir pela lógica, vai diminuir, vai cair pela metade. Eu vou perder 1/3, 2/3. O fato é que eu vou perder, mas no reino de Deus, quando você reparte, aumenta, multiplica, cresce, aleluia. E nós estamos vivendo um tempo difícil, às vezes é difícil repartir alguma coisa financeira, mas sabe o que eu tenho pensado? Reparte conhecimento, reparte uma carona, reparte uma ajuda, meu irmão, traz algo, né, de alimento, de comer, reparte aquilo que você tem, seja generoso, e vai multiplicar, vai aumentar. Às vezes o camarada tem 30 camisas lá no guarda-roupa, e se é homem é tudo na mesma cor, ou se não, é preto, branco, marrom, azul e cinza, acabou. Ô meu irmão, dá uma camisa para alguém, reparte, meu irmão, seja generoso, aquilo que você tem, reparte, seja generoso e vai aumentar. A generosidade é o segredo da multiplicação. Eu não dou, eu não reparto aquilo que eu não tenho, mas eu vou repartir aquilo que eu tenho. Deus não está pedindo nada que a gente não tem. O que Deus está falando é: dê aquilo que você tem, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Discípulo de Jesus reparte. E olha que coisa linda, Jesus ele dá graças e ele reparte primeiro com os discípulos. A primeira parte é nossa. A primeira parte da bênção Deus vai derramar na tua vida, meu irmão. E depois é você que vai repartir com os demais. Você está entendendo o mistério de Deus? Primeiro Deus trata com a gente, Deus abençoa a vida da gente, aleluia. Tem discípulo de Jesus aqui? Então primeira bênção vem para a tua vida, meu irmão. Você pode glorificar a Deus por essa verdade? Aleluia. A primeira parte é para os discípulos. Depois os discípulos vão repartir com os demais, e vai sobrar para todo mundo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar, irmão. Aleluia. Deus tem falado muito comigo isso, e eu quero que Deus me use nisso, em nome de Jesus.
Quarta verdade sobre um discípulo de Jesus é que todo discípulo vive a palavra. João, capítulo 8, versículo 31, se você quiser abrir, eu já vou passar a ler. Diz assim o texto: Jesus dizia: pois aos que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A evidência de que eu sou um discípulo de Jesus é eu permanecer na palavra. A palavra é que molda a minha vida. A renovação da minha mente acontece por meio da palavra. Quando a palavra ela é internalizada no meu coração, quando ela é inculcada na minha mente, quando a palavra penetra na divisão da alma e do espírito, e eu vivo essa palavra, eu pratico essa palavra, então verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Não é quando eu recebo apenas uma carteira ou uma nomeação, é quando eu vivo a palavra. É quando eu vivo a palavra. Não adianta eu bater no peito e falar: eu sou um discípulo de Jesus. Toda árvore é conhecida pelo fruto que ela produz, pelo fruto que ela dá. A evidência de que você é um discípulo de Jesus é a sua vida estar alinhada com a palavra de Deus. Eu não preciso falar que eu sou discípulo. Se eu vivo a palavra, alguém vai olhar e vai falar: eis aí um santo homem de Deus, eis aí uma serva de Deus que vive a palavra de Deus. Aleluia. Uma quinta verdade, e eu já estou caminhando já para o final. João capítulo 13, você já pode abrindo a sua Bíblia. Uma quinta verdade sobre um discípulo de Jesus é que todo discípulo é rico de afetos. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a marca do discípulo. O discípulo é aquele que perdoa. O discípulo, irmão, é aquele que entendeu a mensagem de Jesus para Pedro. Pedro falou assim: Senhor, mas e se o meu irmão, ele pecar contra mim 7 vezes? Quantas vezes eu devo perdoá-lo? E Jesus falou para ele: você tem que perdoá-lo toda vez que for necessário. 70 vezes 7. São muitas e muitas oportunidades de perdoar. Então, amados irmãos, o amor é uma marca que nos revela ao mundo como discípulos de Jesus. Eu fico pensando quando Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, o nome hebreu deles, são lançados na fornalha de fogo. E eles foram lançados lá e para todo mundo está normal, queimou, morreu. Mas o faraó, ele dá uma inclinada no olhar e ele fala: olha, nós não lançamos 3 lá dentro, mas eu vejo 4 homens andando e passeando soltos no meio do fogo. Aí eu penso nesse momento, pelo Espírito de Deus, que tem gente que só enxerga Deus na vida da gente quando a gente está no meio do fogo. Que tem gente que só vê que Jesus é na vida da gente quando nos vê no meio do fogo. Então você está no meio do calor, no meio do fogo. Em vez de você xingar, você tem um comportamento cristão. Em vez de você revidar, você tem um comportamento de um servo de Deus. Aí eles vão ver Deus na tua vida, vão falar que Jesus é na tua vida. E em muitos momentos isso só vai acontecer quando a gente estiver no meio do fogo. Quando a gente tiver tomado aquela fechada no carro e na hora de pensar em falar alguma coisa, em vez de sair um xingamento, sai um glória a Deus.
Aí vão falar: esse aí é um servo de Deus. Essa que vem aí é uma serva de Deus. Porque tem gente que é sem educação, né? Eu me lembro de uns dias ou meses atrás, que 2 moças ou 3 moças no carro me fecharam. E tinha uma criança atrás e todas elas fizeram sinal. E daí o menininho também fez sinal com a mão. E eu fiquei quieto, fiquei na minha ali, né? Na hora o sangue subiu, mas falei: não, misericórdia. Né? Umas moças tendo um comportamento tão ridículo desse, ainda ensinando uma criança a fazer isso. Mas se a gente está na carne, irmão, se a gente está na carne, quanta coisa ruim a gente faz. Eu estava vendo uma mensagem de um pastor conhecido nosso, que ele disse que ele estava indo para uma reunião de oração, e ele foi fechado no trânsito, e ele xingou o homem que o fechou. Daqui a pouco eles estão indo, o sinal fica vermelho, acontece um engarrafamento, aquele homem o seguiu, parou do lado dele, tirou o revólver, colocou na cabeça dele e falou: me xinga agora. E apertou 3 vezes o gatilho. E as 3 balas falharam. Daí aquele homem xingou ele mais um pouco, voltou para o carro, e aquele irmão foi para a reunião de oração. Ele chegou na reunião de oração todo encabulado, envergonhado, pediu perdão e misericórdia a Deus. E você acha que Deus deixa barato? Levantou um irmãozinho lá do fundo e falou para ele: eu estava lá quando aquele homem apertou 3 vezes o gatilho para te matar, mas eu te dei livramento para você aprender que eu sou Deus de misericórdia. Então pratique a misericórdia. Oh, meu irmão, discípulo de Jesus ama, pratica o amor. Uma 6ª verdade: todo discípulo de Jesus se alegra na presença de Jesus. Todo discípulo de Jesus se alegra quando Jesus chega na casa, igreja. Aleluia! João capítulo 20, versículo 19 e 20 diz assim: Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o seu Senhor. Aleluia! O mundo não entende, mas quando a gente chega nesse lugar e nós sentimos a presença de Jesus e sabemos que Ele está aqui, o nosso coração se alegra. Aleluia! Discípulo de Jesus se alegra na presença de Jesus. Segundo Samuel 22 e 13 diz assim: que pelo resplendor da sua presença as brasas de fogo se acendem. Tem brasa viva do Senhor aqui nessa noite? Aleluia! Você já se alegrou na presença de Jesus nessa noite, meu irmão? Discípulo de Jesus se alegra quando Jesus está na casa. Discípulo de Jesus se alegra na presença de Jesus. Aleluia! A presença do Senhor está no meio de nós. Talamai senebiassore de candarabachai. Aleluia! Nós nos alegramos de tal maneira que as nossas preocupações, elas caem por terra. As nossas dores não machucam mais tanto assim. A presença de Jesus cura. A presença de Jesus nos renova. Ah, meu Deus, alamai, assura, bacanda. A presença de Jesus é alegria e conforto para o nosso coração, igreja. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor porque nós estamos na presença de Jesus. Aleluia! É um mistério de Deus. A gente chega cansado, entristecido, dobramos o nosso joelho, sentimos a presença dEle. Não precisa ter mais ninguém, mas ter é muito bom. Mas quando a gente sente a presença dEle, irmão, nós somos curados, nós somos renovados.
Aleluia. A Bíblia diz que Ele multiplica as forças daquele que está cansado. Ele dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. É a presença de Jesus que faz isso em nós. Aleluia. E para finalizar com o último texto, todo discípulo de Jesus é revestido de poder. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, tem poder de Deus na tua vida. Tem poder de Deus na tua vida. Disse Jesus em Lucas 10:19 aos discípulos: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões e toda a arma do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem poder de Deus para a tua vida nessa noite. Você crê nisso e pode erguer a tua mão dando glórias ao Rei Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 24:49, eu encerro: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto, é promessa para os discípulos, lá do alto, sejais revestidos de poder. Tem promessa de Deus para a tua vida, meu irmão, e essa promessa é poder de Deus. Ele prometeu poder na nossa vida, poder para nos mover no sobrenatural, poder para ver o mar se abrir, poder para ver as cadeias do inferno serem quebradas e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.